bem? Olá, meu povo, boa tarde, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Bom, vamos aí dar prosseguimento ao nosso conteúdo, tá? E estamos aí chegando à reta final, né? Tá? Então, vamos ver o que nós temos para hoje. Vou encerrar aquela parte que nós iniciamos ontem lá das penalidades para impostas aos auditores, tá certo? Que nós vimos ali tem procedimentos a serem cumpridos, né? E atuação dentro de uma índole, certo? Então, vamos continuar. Vamos voltar aqui. Tá. Então, próximo tópico das penalidades. Não esqueçam, tá, que nós estávamos falando, e já alertei ontem, especificamente aqui está se falando sobre os auditores do sistema contábil, né, que eu peguei aí do CRC até, tá? Mas tem validade também para os auditores que estejam registrados, tá bom? Qualquer tipo de auditor que esteja registrado aí, né? Seja ele independente ou não, tá? Ele pode sofrer as mesmas sanções, tá ok? Então, o auditor independente, pessoa física, né? O auditor independente, pessoa jurídica, e os seus responsáveis técnicos poderão ser advertidos, multados, ou ter o registro na Comissão de Valores Mobiliários suspenso ou cancelado, tá? Sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis quando atuarem em desacordo com as normas legais e regulamentares que disciplinam o mercado de valores mobiliários, inclusive o descumprimento das disposições desta instrução, ok? Então, tem que trabalhar em acordo com tudo que a legislação, tá? Que a norma, a lei determina, tá certo? Realizarem auditoria inepta ou fraudulenta, falsearem dados ou números, ou sonegarem informações que sejam de seu dever revelar, tá certo? Falamos já também sobre isso ontem, quando nós estávamos falando das auditorias contábeis, né? Que muitas vezes você pode ir aí, até mesmo dentro daquilo que nós havíamos visto anteriormente, para que você não mostre os números das empresas, das organizações, pode chegar ao ápice aí de até você receber a proposta de um suborno, tá? Dependendo do tamanho do problema que você encontrar como auditor, tá? Não necessariamente na área contábil, tá? Porque você, sendo auditor e estando trabalhando em qualquer uma das áreas, você pode sim encontrar problemas graves, tá certo? Você pode sim encontrar problemas que podem afetar toda a estrutura da empresa, né? Então, aí nesse caso, auditores que utilizarem de benefício próprio ou de terceiros, ou permitirem que terceiros se utilizem de informações que tenham tido acesso em decorrência do exercício da atividade de auditoria. Seria isto aqui quase que como um espião industrial, tá? Um espião industrial, aquele que vai lá, toma os dados da empresa, verifica os dados da empresa, acompanha, anota, e depois acaba passando isso à frente, certo? Isso pode ocorrer aí em troca de alguma benesse, ou pode simplesmente acabar deixando passar, vazar, né, algum tipo de informação que pode prejudicar a empresa na qual ele trabalhou, tá certo? Então, cuidado com esses três tópicos que aqui estão, tá? Vamos observar atentamente, certo? Isso faz parte daquilo que o auditor deve observar, né? Se bem que a gente já falou muito sobre a índole, né, do auditor, tá? Mas é incrível como sempre
volta e meia a gente encontra alguma história aí, se vocês forem observar, tá? Até mesmo casos de auditores da Receita Federal, tudo mais, que acabam sucumbindo aí ao suborno ou à venda de segredos, alguma coisa assim, e depois acabam, mesmo sendo aí já pessoas que concursaram, né, pessoas concursadas, acabam sendo exonerados e perdendo o cargo, né, tá? Porque não cumpriram com o que manda a lei, né? Então nós podemos observar que isso aqui é extremamente complicado, né? É extremamente é, lesivo, né, às empresas e também pode ser lesivo ao próprio auditor que pode perder até a sua carreira, tá certo? Então, o descumprimento das disposições contidas nessa instrução sujeita os seus infratores às penalidades previstas aqui no artigo 11 da Lei 6385 de 76. 6385 de 76, veja só, 1976, que também é o mesmo ano da 6404, que é a lei das SAs, tá? Por que que eu vou falar, que eu estou falando isso? Então, a lei 6404 é a lei das SAs, conhecida como lei das SAs, né? Tá? Que são as sociedades anônimas, tá? E há algum tempo atrás, as empresas que estavam obrigatoriamente sujeitas à auditoria teriam que ser auditadas anualmente, tá? Eram as empresas com a designação de sociedade anônima, tá? Então essas empresas que colocavam aí suas ações no mercado e essas ações eram comercializadas, e daí a sociedade anônima é dada porque você nunca sabe quem comprou as ações da empresa, em que lugar do mundo elas estão, então essas empresas aí teriam que ser auditadas para que houvesse uma checagem, para que houvesse uma verificação, né, na coerência e na exatidão dos seus dados, né, na exatidão daquilo que ela estaria informando para os seus acionistas, tá certo? E então esta lei a 6385 veio sim atrelada à 6404, tanto que elas são lá do mesmo ano, né, de 1976, tá? A 6404 já teve aí alguns reparos, algumas correções e algumas alterações, tá? Teve uma alteração logo em 85 e depois teve uma alteração em 2008, tá? Mas não alterou a essência. Sim, acresceu aí o número de empresas e alguns pequenos ajustes simplesmente, tá certo? Tanto que hoje as empresas que consigam, que tenham aí um faturamento maior que 300 milhões no ano, ou que tenham um patrimônio maior de 300 milhões, tá? Elas também estão sujeitas aí, estão a serem auditadas, tá? Então, elas também encaixariam aí já, né, na 6404, tá? Isso foi feito depois com alteração na 6404, tá? Alterações posteriores. E aqui embaixo daí, então, eu estou deixando para vocês o artigo 11 da Lei 6385, tá? Que simplesmente vai falar o que resumidamente está aqui em cima, tá? Das punições que estão sujeitos os auditores que pisarem na bola, tá certo? Da mesma forma que o artigo 37, olha só, constitui infração grave para efeito do disposto. Aqui, o que estiver no inciso terceiro da lei, olha aqui, que é o mesmo que nós colocamos ali, tá? Então, é só para dar é, corpo àquilo que nós estamos falando, para dar conhecimento sobre aquilo que nós estamos falando aqui, que são as penalidades, tá? As penalidades que um auditor infrator, né? Um auditor que não cumpra com a sua tarefa da forma correta, tá? No que ele poderia estar, como ele poderia estar sendo penalizado,
tá bom? Aqui no artigo 39, desculpe, a Comissão de Valores dará conhecimento em publicação no Diário Oficial da União. Percebam lá, tá? Ou seja, o mundo todo, quer dizer, o mundo todo vai ficar sabendo, né? Porque o Diário Oficial da União é um documento público que qualquer um pode acessar, tá? Do cancelamento da suspensão do registro do auditor independente e comunicará a ocorrência ao Conselho Regional de Contabilidade, tá? Se ele for atrelado a este, né? Nos casos de aplicação da penalidade prevista nessa instituição, tá? Parágrafo único, no caso de cancelamento, os documentos e declarações apresentados para a obtenção e manutenção do registro ficarão à disposição do interessado, tá? Por um prazo de 60 dias, após qual poderá ser destruído. Então, você pode recorrer, você pode ir atrás, mas se não acontecer nada, se for mantida aí a penalidade, se for mantida aí, né, a sua punição pela falta de seriedade, para ser básico, né, para ser simplório aí, né, do auditor, então ele está aí com a sua carreira toda, né, cancelada. Tudo que fez acaba sumindo, tá certo? Deixa eu ver aqui, dar uma olhadinha. Ainda estamos sozinhos, beleza? Então tá. Artigo 40 da mesma lei, né? A Comissão de Valores divulgará periodicamente e manterá atualizada e disponível para o mercado a relação dos auditores independentes que tenham sido penalizados em inquérito administrativo, tá certo? Então, quer dizer, se você não tiver mesmo assim, se você simplesmente for punido por algum ato falho, né, também vai constar aqui, tá? Não precisa necessariamente ter o registro cancelado. De qualquer forma, cancelado vai ser divulgado no Diário Oficial da União, né? E aqui nós temos o informativo periódico, né? Que a CVM vai colocar aí à disposição de quem quiser consultar, tá certo? Porque isso para que as empresas que queiram contratar, tá? Auditores independentes, elas possam ter a segurança de que estão contratando uma pessoa com uma índole muito boa, tá certo? Então, temos que ficar esperto. Falamos, então, sobre a auditoria da qualidade, que é o nosso objetivo principal. Daí nós falamos aqui como deve proceder, nós falamos das qualificações para o auditor líder, para o auditor. Agora nós falamos da passividade de punição, né? Porque os auditores estão passíveis de sofrer aqui, então, essas punições, tá certo? E aqui agora, na sequência, nós vamos falar sobre, tá? Os principais tipos de auditorias, tá? Os principais tipos de auditorias que nós podemos encontrar. Então, é claro que o nosso objetivo principal é falar sobre qualidade, né? Mas a gente já falou aqui, nós comentamos esses dias, né, que é importante que não é apenas a auditoria da qualidade que vai garantir que a empresa tenha a sua qualidade garantida. Vocês vão ver aqui na sequência, tá, que independentemente da qual auditoria nós estivermos falando, tem sim um tocante com a qualidade. Já vamos ver na sequência, tá? Auditoria interna, a gente já falou sobre auditoria interna, que faz parte das modalidades de auditoria, né? Mas lá, simplesmente falando, então, sobre a auditoria da qualidade, que poderia ser uma auditoria da qualidade interna e poderia ser uma externa, uma terceirizada, tá? Aqui nós estamos falando simplesmente do que é uma auditoria interna. Já expliquei lá também. Mas aqui não custa ratificar, né?
Vamos lá. Auditoria interna. A auditoria interna está ligada à avaliação da gestão empresarial e, desse modo, suas investigações analisam todos os processos internos da organização, identificando eventuais falhas e gargalos operacionais que fazem com que a empresa perca em competitividade e produtividade, bem como analisa se todas as atividades estão sendo desempenhadas de acordo com os manuais e normas, procedimentos internos da empresa. Então, quando nós estamos lá em busca de uma certificação, eu já falei sobre isso, tá? Mas vamos aqui reviver, tá? Vamos relembrar, né? Então, essa auditoria, tá, interna é quando nós já estamos com um sistema implantado. Pode ser que eu esteja implantando o sistema de qualidade e pode ser que eu já tenha um sistema implantado. E vai ocorrer auditorias para quê? Para que eu faça a manutenção ou para que eu vá ajustando já a empresa toda para a certificação, tá? Então, vamos corrigindo os nossos processos internos, né? Tá? Portanto, esse tipo de auditoria é um braço importante na administração do negócio, pois permite que os gestores tenham visão ampla dos processos produtivos e atividades na empresa, além de desmistificar fraudes e erros, tá? Então, vamos desmontar isso aí, que estejam deteriorando o patrimônio e prejudicando os resultados da empresa. É óbvio que se você faz uma verificação interna, se você faz uma busca interna, um comparativo interno, né, o que for em desacordo, o que estiver aí não correto, digamos, né, vai saltar aos olhos, né, vai ser apurado, tá? E você às vezes só fica sabendo quando você faz, então, aí uma checagem, quando você faz um pente fino na empresa através de uma auditoria interna, tá? E aqui, ó, parte daquilo que a gente já viu também aqui, ó, que geralmente quem atua nesse modelo são os próprios funcionários que são devidamente treinados na ISO 19011, que já falamos aqui bem mais de uma vez, né? Que é a ISO que vai ter que te dar as diretrizes, né? Te dar as diretrizes para você ser um auditor, aquilo que você deve buscar, né? E no sistema de gestão que será auditado. Daí, se for a 14.000 será na área ambiental, se for a 25 lá que a gente viu, será na área de laboratórios, se for a 14.000 ambiental, certo? Então, você tem na 19.011 aquilo, o procedimento, a forma de trabalhar, os procedimentos internos, né, que você deve desenvolver numa auditoria, tá? Também ela pode ser feita por meio de terceirização contábil, mas aqui nós, olha, terceirização. Vou até tirar esse contábil aqui, porque eu acho que a terceirização nesse caso aqui já mata, né? Seria terceirização um componente de auditoria externo, visto que os auditores analisam os procedimentos, as práticas de controle interno, os regulamentos e os registros. Olha só, todos os auditores, tá? Então, aqui está escrito que todos os auditores vão ver o quê? Os auditores analisam os procedimentos, as práticas de controle interno, os regulamentos e os registros, tá certo? Não necessariamente nesta ordem, porque como a gente já viu, muitas vezes a gente analisa os registros antes de qualquer coisa, né? Para que possam ser melhorados dentro da rotina. Dessa forma, ajudam nas correções das falhas e no monitoramento das atividades. Muito bem, tá? Então, a auditoria interna, eu lembro que eu falei para vocês, todo e qualquer auditor, ele tem que ser treinado, ele tem que ser capacitado, né, para fazer a auditoria, tá? E o primeiro passo é você, primeiro, aí adquirir conhecimento, talvez, daquela
da certificação ou da ISO que você vai buscar aí na sua auditoria, tá? Que pode ser qualquer uma das ISOs. E daí, dentro da ISO 19011, você tem todo o como proceder, tá? É um manualzinho, praticamente um manual do auditor, tá? Logo, essa auditoria interna, né, tem o seu objetivo encontrar maneiras de garantir o cumprimento dos regimentos, normas e políticas internas da organização. Consequentemente, a análise proporciona relatórios, né, de recomendações periodicamente. Porque a gente já falou aqui também, né? Essa auditoria interna você pode fazer ela num intervalozinho menor que a auditoria externa, tá? Essa aqui é tida como uma auditoria de manutenção, né? Para que você faça verificações constantes aí dentro da sua empresa, tá bom? Próximo, estamos falando do quê? Dos principais tipos de auditoria, tá bom? Então, a interna, e daí nós temos aqui a contábil fiscal, que a gente estava falando no tópico anterior, né, sobre a auditagem. Nesse quesito, o foco é o patrimônio da empresa. O que é exatamente o patrimônio da empresa? Bens, direitos e obrigações da empresa, tá? Então, o patrimônio da empresa são bens, direitos, né, e obrigações, tá certo? Então, esse é o patrimônio da empresa. Pois, então, o foco é o patrimônio da empresa, pois a auditoria contábil é responsável por analisar minuciosamente se o patrimônio dela está bem administrado e estão segundo as diretrizes estabelecidas por ela. Por ela quem? Ora, pela empresa, né? Além disso, averiguar se as ações têm respeitado os princípios contábeis para que reduza os índices de improbidade corporativa, tá? Reduzir ao máximo as possíveis falhas aí, certo? Na área administrativa. Então, é isso que nós estamos buscando aqui, tá? Não encontrar, percebam, e vou falar de novo, já falei algumas vezes, a auditoria não é buscar aí problemas, né? A gente vai verificar se não há problema, certo? Então, na auditoria contábil, que é que a gente mais ouve falar, tá? É a que mais a gente escuta aí, né? Vai analisar o patrimônio e verificar se o patrimônio está sendo bem cuidado, bem tratado, bem conduzido, tá certo? Se as pessoas que são responsáveis não estão sendo irresponsáveis, tá? Ademais, analisa os documentos contábeis para conferir se as demonstrações não estão compatíveis com a situação financeira, se elas estão compatíveis com a situação financeira, tá? Econômica e patrimonial da companhia. Com técnicas e procedimentos específicos, o auditor verifica os registros para atestar que estão idôneos, ou seja, estão todos corretos, assim como os controles internos auditados. Perante isso, a auditoria identifica os erros contábeis fatais que que têm prejudicado o capital da organização pelos exames dos registros documentados. E isto se você encontrar, tá? Você não está buscando, você está verificando se todos os procedimentos anotados, se todos os dados e saldos e tudo mais ali, né? Se há compatibilidade entre aquilo que está escrito com aquilo que a gente encontra, tá? É a mesma coisa de você falar assim, né? Ah, eu tenho na minha conta bancária R$ 10 e pouco. Então, esse pouco é interessante, tá? É uma informação não precisa, né? E quando você faz uma auditoria contábil, você vai buscar a exatidão, tá? Verificar quanto que realmente você tem e verificar quanto realmente está registrado, tá?
porque uma coisa não pode diferenciar-se da outra, tá certo? Então, essa auditoria que é feita sobre o patrimônio da empresa, nós vamos verificar tudo que a empresa tem, tudo que está registrado e tudo que a empresa deve e para quem deve, aquela coisa toda, certo? Tá ok? A auditoria contábil pode trabalhar em conjunto com a fiscal, tá? Olha aqui, porque nós colocamos aqui, ó, auditoria contábil e fiscal, tá? E o que é fiscal? A auditoria contábil pode trabalhar em conjunto com a fiscal, com a auditoria fiscal, para garantir que as obrigações com os impostos também estejam sendo cumpridas de acordo com a lei, tá? Para que a empresa não incorra em crimes e infrações tributárias. Desse modo, ao executar o controle dos procedimentos legais, é possível recuperar os tributos pagos que não eram devidos, tá? Isto aqui é interessante, tá? Vamos lá, vamos falar sobre. No Brasil, o sistema tributário é extremamente complexo. Extremamente complexo. É um dos mais complexos do mundo, se não o mais. Tá? Por quê? Porque nós temos tributações em todas as instâncias, né? Tributação na instância municipal, estadual e federal, tá? Pode ocorrer e incorrer de tributação feita sobre um valor que já havia sido tributado. Isso daí chama-se bitributação, tá? E às vezes, por falta de conhecimento, tá? Não vou dizer, pode ser até do contador, né? Que seja contratado da empresa, que trabalhe para a empresa, tá? Pode ocorrer que daí ele não tenha visto isso, né? E numa auditoria pode ser pego ali que você está acabando recolhendo um valor sobre um valor já tributado, tá? Então você teria aí direito, né, a uma recuperação dos tributos que você está pagando indevidamente, tá? E tem o outro lado, tá? Tem o outro lado, que é justamente o quê? Tá? A verificação se você não estaria pagando ou deixando de pagar um tributo devido, né? Existem casos, existem muitas empresas grandes no nosso país, tá? Que elas deixam de recolher alguns tributos, tá? E aí, volta e meia, o governo faz um refinanciamento e as empresas voltam a não pagar ou pagam alguma coisa, sabe? E isso vai causando um problema para o país como um todo, né? Porque deixa de recolher aí um dinheiro que é devido, que poderia ser aplicado, seja lá em segurança, saúde ou desenvolvimento tecnológico, né? Ou seja, né, um problema até mesmo de manutenção, certo? De manutenção do próprio país, tá? Então, tem problemas para quem paga, né, indevidamente e tem problemas para quem não paga, certo? Então, tem grandes empresas aí que não recolhem e que deveriam estar recolhendo, então, ou recolhem de forma errônea, né? E daí teriam que ser alertadas, tá? Muito bem. Por isso, então, aí a auditoria contábil e fiscal, né, são avaliados os aspectos fiscais que envolvem gestão administrativa, tá? Já que a legislação tributária brasileira é complexa, já falei sobre isso, tá? Uma vez que não tenha controle eficiente, o negócio fica vulnerável diante a alta carga tributária disputando
dificultando o exercício da atividade. Tá? Por que nós estamos falando aqui? Bom, gente, é o seguinte, digamos lá que você abra uma empresa, que você tenha um funcionário, tá? Para que, se você tivesse, por exemplo, uma pequena indústria e que você mesmo, e que você vendesse ao consumidor final o seu produto, tá? Aquilo que você produz na sua indústria, então possivelmente na razão social da sua empresa, você estaria designado como indústria e comércio de determinado item, tá? No caso de indústria e comércio, tá? Facilmente, mas muito facilmente, tá? A questão de encargos, a questão tributária, chega a 100% daquilo que você gasta, tá? Gasto, né? Para fabricar um determinado item, tá certo? Então, facilmente, tá? A carga tributária aí é pesada, porque você vai contribuir para a indústria, você vai contribuir para o comércio, e daí você tem os encargos sociais. Encargos sociais é aquilo que nós recolhemos para a previdência, né? E que garantem aí a manutenção do funcionário, tá? Então, daí nós temos as tributações todas sobre produto e as manutenções sobre transformação e comercialização, e daí ainda os encargos sociais, tá? Então é bem complicadão esse negócio ali, tá certo? Ok, sendo assim, ela é fundamental, as auditorias, né, para que a companhia exerça a gestão e revisão tributária qualificada, evitando gastos desnecessariamente, tá? Esses gastos desnecessários eu acabei de falar, que é a nossa tributação indevida, né? O nosso pagamento de tributos que não deveríamos estar pagando, tá bom? Dúvidas aí, gente? Se qualquer dúvida, vocês sabem, eu estou sempre à disposição. Vocês podem me passar mensagem, vocês podem me perguntar, né? A gente não tem a possibilidade de estar juntos aqui na sala de aula, mas eu fico à disposição de vocês constantemente, né? Alguns alunos, né, normalmente estão aí falando comigo, né? Passam mensagenzinha, me perguntam, me questionam, sanam as dúvidas, tá? Falamos sobre os exercícios que todo dia eu deixo aqui para vocês, né? E vamos levando assim, tá bom? Muito bem. Auditoria operacional. Falamos aqui da contábil fiscal, vamos falar da operacional, tá? Que também tem um pouco a ver lá com a da qualidade que a gente já viu, tá bom? Uma auditoria operacional atua no staff da administração. O que é staff da administração? É o setor de apoio, tá? É o setor de apoio da administração, tá? Assessorando o desempenho das funções e as responsabilidades dela, tá? Da administração, né? Na gestão, de maneira que sigam o planejamento e o programado do trabalho,